dia que eu descobri que eu fui traída pelo meu namorado com apenas um stories. Em 2019, eu entrei na faculdade de gastronomia e mais ou menos no final do ano eu conheci um querido, um semestre acima que eu. Fiquei encantada. Sabe aquele papo de primeiro amor, de sei lá o quê, e tudo é lindo, flores? Pois é. Comecei a ficar com um querido, acabei arrumando um estágio na mesma empresa que esse querido. Olha que não foi proposital. Começamos a ficar, começamos a namorar e tinha alguns traços tóxicos desde o início. Eu era aquela tonha, eu não percebia e eu acabava aceitando pouca merda. Eu fui conhecer a família, aquele negócio, tudo lindo e maravilhoso. E um detalhe muito importante é que a gente começou a mesmo namorar na pandemia. Uma situação bem complicada. Eu ficava mais ou menos uns 3, 4 dias na minha casa. Eu ficava uns 15 dias na casa dele, porque minha mãe não deixava tanto, a família dele deixava mais. Eu achava muito engraçado porque ele se fazia de coitado pra mãe, como se ele fosse o santo. A mãe achava que ele era todo bonitinho, todo direito, ele gostava de tanta coisa errada que se eu contar pra vocês, eles caem pra trás. Ele tinha muitos traços agressivos, tinha que fazer tudo o que ele queria na hora que ele queria, senão dava ruim. Ele era extremamente grosso. E não era só grosso comigo, não, com a mãe dele. E quando o cara é grosso com a mãe, quer dizer que tem alguma coisa errada aí. Pra vocês terem noção, ao mesmo tempo que era toda essa loucura dele ser ruim, fazer um monte de coisa errada, ele gostava de ir na igreja. Era uma dupla personalidade assim, tão louca, que eu ficava passada. Beleza, aí a gente começou a afirmar mesmo, ficar mais sério. Ele começou a falar que ele queria ir pra França, a trabalhar lá na França e queria que eu fosse junto e papapá. Ele era uma pessoa muito instável, eu não tenho paciência pra pessoa instável, ou é ou não é. Cada dia era uma história, aí começou a falar que queria terminar, que não tava dando mais certo. A idiota correndo atrás porque eu era tonga. Aí chegou um dia que eu simplesmente parei de insistir. Aí ele chegou, falou que queria ter uma conversa lá próximo do trabalho que a gente trabalhava junto antes da pandemia. Falou assim que queria terminar, que precisava seguir a vida dele sozinho. Aquele papo que o problema era ele, não eu, que ele não estava deixando eu crescer. Aquele papo marmelada que vocês já sabem. Concordei, terminamos. Eu sou uma pessoa que eu sofria num ponto de... Assim que eu saí, eu virei a esquina, eu apaguei todas as fotos e eu já tava solteira. Peguei a aliança no meio do mato. Eu queria muito ter terminado com ele, mas eu não tinha coragem, porque eu acho que eu não me amava e aí eu tinha medo de não arrumar coisa melhor. Isabela de 2019 olhando pra mim agora deve estar tão feliz, porque se eu tivesse ficado com esse bosta desse menino, eu tava fodida. Assim que a gente terminou, começaram a aparecer muitas coisas. Aí a história vai se dividir em duas. A história que eu vou contar agora é de como ele me traiu e eu descobri apenas com o Instagram. E a outra história que eu vou contar no próximo vídeo é que eu acabei ferrando um amigo dele que era safado igual ele. Então esse vídeo é da fofoca do meu ex-namorado, como eu conheci, como eu fiquei e como eu descobri a traição. E aí o próximo vídeo vai ser dessa fofoca aí do amigo, tá?